Muito bem. Consonância e dissonância dos intervalos. É isso aqui. Os intervalos, eles têm consonante perfeito e imperfeito. Dissonante, neutro, suave e forte. Dissonantes condicionais. Os principais é esse daqui, o principal, né? Consonante e dissonante. O que é consonante? São os perfeitos, são todos os justos. Por que perfeito? Porque quando você inverte um intervalo desse aqui, por isso que eu falei primeiro da inversão dos acordes, dos intervalos, porque eu ia precisar para explicar isso aqui. Ele não muda a qualidade. Se você, depois da inversão, o primeiro intervalo, primeiro não é uma oitava justa, o quarto não é a quinta justa, o quinto não vai ser uma quarta justa, e o oitavo não é uma primeira, sempre é justo. Não, a qualidade justo não vai mudar depois de invertido. Por isso que ele é perfeito, ele é junto. Quando eu toco esse som dele, da tônica, né, do dó e a quinta justa, quando eu toco os dois juntos, é quase como se fosse um som só. Uma sensação de repouso, não tem tensão, é Você tá tocando o confortável. quê aí? Dó e sol. É Certo, como se aqui, fosse né? um som só. Por quê? Porque é um intervalo justo. É unido ele. Põe Quando o é microfone justo, só um pouquinho mais próximo do violão pra gente ouvir. pronto. Tônica e terça. Opa. Pronto, deu pra ouvir agora. Sim. Consonantes são intervalos que ele dá a sensação de repouso, né? No dia dos namorados, né, cai muito bem aquele casalzinho, né, a alma gêmea, né, que a gente vê na rua, é tudo. Ih, meu, já Vira tá pro todo mundo aqui outro. solteiro nesse grupo. Aí eu digo assim, Pronto, todo aí mundo dentro. dissonante. Aí dentro. É, a resposta para nesse seu evento é aí dentro. Aí dentro, bem dentro. A resposta é muito cearense. Não. Muito bem. É Uma coisa... colocação bem acadêmica. Né? Tá fora de lá vocês. Ô, desmantelo. Só dificuldade. Deixa a Luciana continuar aí. Tadinha. Pronto, né? É aquilo que dá sensação de repouso, não tem tensão, é agradável. O dissonante, ele já é diferente. Assim, ele já dá a sensação de movimento, já pedindo um repouso. Se eu toco aqui um dissonante, né, ó. Se eu toco esse acorde aqui, esse intervalo de uma sétima. Se eu termino assim, tá? O acorde, ele pede para mim resolver num intervalo consonante. Ele pede o repouso, se eu termino com essa nota aqui. Ele pede isso aqui, ó. Ele pede um intervalo consonante. Então, assim, dissonante são intervalos que estão em movimento, que pede um intervalo consonante para ter o repouso. Aquela velha... Já pensou se eu parasse aqui, ó? Chega a dar uma coisa ruim, né? Tem que ter o repouso. Beleza. Isso é uma questão cultural, certo? É o dissonante, dá aquela sensação de acordes estranhos, mas vai dependendo da cultura de cada um. Né? Se a pessoa toca muito bossa nova, o acorde dissonante mas não causa tanta estranheza ao ouvido. Né? Então, consonante, repouso. Dissonante, movimento, e pede um consonante para repousar. Mas porque eu não entendi ainda sonoramente a diferença entre dissonante neutro, suave e o forte. Entre o consonante perfeito e imperfeito, eu entendi. Agora,
Os perfeitos são justos que não muda a qualidade. Isso aí tá tranquilo, né? Sim. Pode revirar ele de cima para baixo do jeito que for, que ele vai ser sempre justo. Aí, beleza. Pronto. Firmes e Esse é imperfeito, por que que é imperfeito? Porque se a terça maior, quando fortes. tem a inversão, ele fica É menor, né? menor. Por isso que ele é imperfeito. Ele muda a qualidade. Ele é imperfeito. Dissonante. Esse neutro suave forte é aquelas dissonâncias que pede forte, é que pede muito para se resolver. Pede muito um intervalo consonante. É um acorde de muita tensão. Suave é porque é mais tranquilo, né? Mais suave, o próprio nome já diz. Não é tanta tensão. E neutro também não. É tipo como se Intervalo, fosse... Sim, desculpe. um intervalo neutro. É tipo como se não fosse muito perceptível essa dissonância, é, Luciano? Tipo, ele é tão... Ou não tem nada a ver com isso? Tipo, ele não é... Por ser dissonante, a gente vai perceber a diferença, né? Desses intervalos. Mas por ser neutro, é como se essa diferença fosse menor, quase imperceptível, ou não, não é nesse sentido. Pronto. É, mais ou menos nesse sentido. Assim, porque a dissonância ele vai aumentando aí o grau, né, de neutro, suave, forte, de acordo com a necessidade de pedir uma nota para se resolver, para se repousar. Nesse quarta aumentada, ele é estranho o som dele, mas ele não pede tanto uma nota para se resolver. Ele é estranho e acabou-se. Ou de sétima, como ele é forte. De sétima foi mal. É blues, né? A característica dele é essa tensão que a sétima tem, né? A dissonância. O rock and roll, ele já pegou aproveitou essa sétima, É massa. né? A sétima e fez isso aqui. Esse ritmo, ele não é bem, né, dança, sempre pedindo movimento, É massa, rock é massa demais. Mas é muito bom. intervalo. Até tanto, se você observar a dança do rock and roll mais antigo, né, de raiz, era um casal, né, dançando para frente, para trás, né, justamente essa sensação aqui, de subir na escala e descendo, indo até um intervalo, né, dissonante. E quando você chega no intervalo dissonante, não dá a sensação de parar, ele dá a sensação de pedir mais e mais e mais e mais. Então, eu acho que era mais ou menos isso aqui. E só mais um reforço aqui no intervalo consonante, né? Intervalo consonante é só lembrar que as notas estão muito unidas, certo? Por exemplo, intervalo de quarta justa, né? Tem aquele riff. É um intervalo que soma com a quarta só para dar mais força, mais peso ao som. Não vai ficar, quando fica muito uma nota diferente da outra, perde um pouco o peso, né, do rock. Mais ou menos isso aqui. Tem alguma dúvida ainda desses consonante, dissonante? Se tiver, pode falar, perguntar. Só no caso suave, Luciano, ele não tem algum exemplo de música, assim? Pronto, o suave é justamente o blues. Ah, o blues, né? A sétima dele, eu estou falando assim, que não é que tudo que vai usar sempre seja o blues aqui, não. Que utiliza essa sétima, né? A sétima menor.
E também, quando você está tocando uma música e você toca um acorde de dominante, quinto grau, com sétima, ele pede a tônica. Essa sétima menor é o que diz, vocês já ouviram falar de modal e tonal? Sim, os modos gregos, né? Aham, já. Pronto, para saber essa música O professor tonal, me ele falou tem assim, esse repouso sim, aqui, mas dessa também, sétima sim. para a tônica, né? Do quinto grau para a tônica. Mas o quinto grau tem que vir acompanhado dessa sétima menor, para repousar na tônica. É a música tonal. Pronto, era mais essa diferença do neutro e pro suave, mas é bem mínima, né? A diferença entre eles dois, assim. Essa questão Esse... também, Marconi, vai pela quantidade de música, o tipo de gênero que você escuta, entendeu? Depende muito disso. Por exemplo, se uma pessoa escuta muito música no estilo consonante, né, com os acordes simples, se ela sempre toca mais esses acordes, quando escutar um acorde dissonante, vai estranhar muito, vai sentir muita diferença. Já quando a pessoa toca muita dissonância, toca muito bossa nova, tudo é normal, é tranquilo, é agradável. Ao ouvido, né? Isso. Beleza. A dissonância vem para causar isso aqui. Essa tensão, né? A característica principal é tensão. Né? É o tubarão. É o principal, né? Até tanto que esse tubarão, como ele é bem forte, né? Chega a dar medo, né? Pra ele está no intervalo forte. Nas músicas modais, tem essas características, né? Cada modo, ele traz um ethos, né? Um sentimento que vai passar, traz uma sensação diferente. Pronto, eu não vou lembrar agora exatamente quais são, porque eu sou péssima com números, mas se a pessoa aprender bem direitinho essas questões de, por exemplo, no dórico, jônico e tal, cada um tem só uma diferençazinha, geralmente é entre a sétima, que vai mudar, se é maior, se é menor, a segunda também dá umas mudanças bem interessantes, mas tem algumas que vão mudar a quarta e a quinta, vão ser diminuta ou aumentada. Aí, na de modos gregos, que vai ser daqui a uns dias, que eu até fiquei com esse tema, porque eu já apresentei um seminário, tem um material por aí, e a gente se aprofunda melhor nessa questão modal. Pronto. Só corrigindo aqui, eu falei que o tubarão era a sétima maior, né? Eu confundi. A segunda menor. Segunda maior, aliás, que eu falei. É segunda menor, certo? Até a Isabelle falou desse intervalo. Pronto. Muito bem, é como você falou. Isso aqui é questão de sensação, de sentir o som. A princípio, se o aluno não tem muita a percepção de entender, pelo menos ele tenta decorar mesmo, ao início. Saber que, se for intervalos justos, são os consonantes. Consonante. Esse intervalo consonante aqui, se quer tocar um dance, eu uso a tônica e a oitava, né? Para tocar um dance. Tá? Mais uma característica. Assim, mas a princípio é memorizar mesmo.